grande mensagem é que a gente procurou avaliar, do ponto de vista da transição energética, mas também da transição econômica, o grau de prontidão. E o Brasil está no meio, né, respondendo a sua pergunta, onde a gente está? A gente não está nem no pelotão da frente, nem no pelotão que está correndo atrás do prejuízo. A gente está muito bem posicionado em algumas dimensões, como a gente já falou aqui, o fato da nossa matriz energética mais elétrica ter um elevado grau de competitividade, o fato do nosso óleo, né, do óleo produzido no Brasil também ser competitivo em termos de custo e de carbono, por ser de relativa, média para baixa intensidade, o fato da gente ainda ter instituições que funcionam. Então são várias dimensões muito interessantes de ver em combinação. Onde é que a gente não está tão bem equipado? Né, a gente ainda depende muito da receita, do petróleo, a gente falou disso aqui, a gente é um componente hoje, é o principal contribuidor para a nossa pauta de exportação, é um grande contribuidor para as nossas receitas fiscais, 6% das receitas fiscais do Brasil vem da renda do petróleo, é um percentual relevante, uma importante contribuição do PIB e isso faz com que abrir mão disso no nosso estágio de desenvolvimento represente um custo. É mais difícil para a gente que não é tão diversificada economicamente do que para Estados Unidos, por exemplo, que tem um grau de diversificação econômica maior. Então, quando a gente olha para o nosso caminho, né, e a Catavento é a parceira de conteúdo da presidência da COP30 no desenvolvimento do mapa global para o afastamento dos combustíveis fósseis, né, a gente não está olhando para o Brasil, a gente está olhando para o mundo. Eh, então a gente vê que a gente tem que conseguir lidar com essas 2 dimensões, a econômica e a energética. E quando eu olho para a dimensão energética, olhar não apenas para o perfil de oferta, mas sobretudo para o perfil de demanda. Porque quando eu penso em transição, eu não eu deveria, né, fazê-la da maneira mais ordenada e justa possível, evitando picos de preço, evitando colocar populações mais vulneráveis em risco, e por isso é que eu preciso trabalhar muito a demanda. Por outro lado, eu preciso criar opções econômicas para toda e qualquer economia. Então, claro que eu tenho que ter soluções energéticas, ready to go, né, maduras, economicamente competitivas, em escala e tudo mais, mas eu preciso que elas se transformem em renda para aquela sociedade de uma maneira comparável. Hoje, a gente não tem isso em todas as economias, né. Teve um dado da China que eu esqueci de mencionar, mas, por exemplo, todas as tecnologias de baixo carbono hoje contribui com 10% do crescimento do PIB da China. Eu preciso encontrar essas alternativas econômicas, né, então aí a escala faz muita diferença, a amplitude das cadeias de valor também, então é nisso que o Brasil ainda precisa trabalhar, a gente precisa robustecer as nossas cadeias, em torno das opções de baixo carbono, de uma maneira, de novo, competitiva, eu não estou falando de recurso público alocado, né, eu estou falando de ambiente que atrai investimento, esse investimento aí que a Paula está procurando, né, eu preciso que ele fique de pé, né. E aí eu devo dizer, né, tem um dever de casa também macroeconômico e setorial a ser feito, né, a gente precisa ser percebido como um país de investment grade, a gente precisa voltar a ter isso para poder não excluir acesso a recursos globais, hoje a gente está excluído por não ser investment grade, e eu preciso ter previsibilidade e visão de longo prazo na área de energia. As agências precisam estar bem equipadas e livres de interferências políticas, planejamento energético precisa, né, ser de fato a sinalização das nossas opções, a regulamentação precisa responder aos estímulos de mercado e não criar jabutis que ninguém sabe, né, como é que vai pagar, e por aí vai. O legal é que a gente tem muita coisa para fazer, né, porque se então de tédio a gente não vai morrer. Sem dúvida. Tem uma coisa de timing, Marina, e cada vez que a gente erra a mão nesse planejamento e nessa coordenação e nos papéis das agências, que a gente já viu essas coisas irem e voltarem, a gente vai perdendo oportunidades, né. Então, talvez a gente passou lá 5, 10 anos discutindo se era concessão ou se era partilha para fazer a licitação de petróleo e perdeu uma janela importante de oportunidade de criação de riqueza para o Brasil. Não que o pré-sal não tenha se desenvolvido e que a Petrobras não tenha um mérito enorme, mas podia ter feito, muito mais. O tema de gás, para mim, é um outro exemplo, entendeu? O mercado de gás no Brasil é a mesma coisa há 30 anos e a gente continua discutindo, né, o livre acesso e regulação estadual contra regulação federal,
e o mercado não se desenvolveu, o mercado de gás no Brasil não cresceu, à exceção de térmica, o mercado industrial não cresceu no Brasil. A gente perdeu a oportunidade de criar uma indústria de fertilizantes, base gás, para o país que é o celeiro do mundo, né. Então, assim, acho que tem uma série de coisas que, se a gente não presta atenção, as ondas passam, né. Hoje o gás natural é um combustível que ainda é considerado um combustível de transição, mas como o nome diz, ele é um combustível de transição. E a gente continua, né, reinjetando talvez a mesma quantidade de gás que a nossa indústria consome, em vez de pegar essa matéria-prima e fazer fertilizante, resolver um problema gigantesco que o Brasil tem de importar 95% dos fertilizantes que consomem. Então, tem dever de casa para burro para fazer. Nesse sentido, me parece, né, de que tem um desafio de narrativa também, né, porque acho que talvez, a gente acaba gerando muito ruído, que atrapalha a coordenação e a gente né, ainda mais numa sociedade polarizada como a gente está. Vocês acham que tem ruídos, né, de narrativa que a gente precisaria resolver? E o que que atrapalha em termos de opinião pública, né, o avanço dessa agenda? Muitas vezes me parece que a gente cria essa dicotomia, né, que ou é sustentável ou é econômico. O que que vocês diriam aqui que seria em termos de opinião pública, de narrativa, estratégico a gente trabalhar para que a gente consiga criar uma convergência e não perder tempo nessas decisões? É. Posso Ó, contribuir aqui? ah, É o que eu acho, assim, eu acho que falta, um pouco essa visão da adição e, né, e evitar os embates da contraposição, né. "Ah, não, ou a gente vai para hidrelétrica ou a gente vai para solar e eólica". Não, não, a gente precisa de tudo, a gente precisa de solar, de eólica, de hidrelétrica, de bateria, né. Ou a gente vai, para abrir novas fronteiras ou a gente vai ser o campeão da energia limpa, né. No atual estágio de desenvolvimento, talvez a gente precise de tudo. De outra maneira, sim, vamos fazer isso né, descarbonizando, pensando na distribuição da eventual distribuição de riqueza de uma maneira muito mais transparente, e feita em sintonia com, a sociedade. Eu acho que o que falta é um pouco a gente modernizar, entendeu? A gente sair eu acho que talvez de falsos dilemas de décadas passadas, entender que a diversidade de opções é sempre melhor do que restrição de opções, e trabalhar com os dados que a gente tem hoje, o que de fato a gente pode avançar em descarbonização, em soluções, que se combinem, e eu acho que tem um dado muito importante, né, sem onerar o usuário final, né, a gente tem muito penduricalho em todas as contas, a gente tem mudança de regra toda vez que uma crise surge, e acho que a gente tem o que a gente falou bastante aqui nesse podcast, essa falta de visão de longo prazo. Então quem sabe, né, num período eleitoral a gente não possa convergir com visão de longo prazo, parar essas disputas internas, simplificar o que pode ser simplificado, não fazer o usuário final fazer pagar a conta e reduzir um pouco todos esses ruídos.